Caros alunos do primeiro ano, professor Juliano, mais uma vez aqui, desenvolvendo com vocês uma questão de literatura, tá? Módulo 3, questão da seção Desenvolvendo Habilidades, questão 4, tudo bem? Antes de entrar na questão, mais uma questão sobre gêneros literários, né? Como eu sei que você já leu o módulo, você já sabe que esses gêneros compreendem o lírico, o épico e o dramático, sendo o épico aquele que deu origem ao narrativo. Tá? Vamos então à questão. A questão é uma questão do Enem, tudo bem? E traz aí um poema de José Saramago. Tá? O poema se chama Receita. Um poema se chama Receita. Tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor. 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retorce, deita-se à luz de um corpo de mulher. De uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Vamos lá, gente. Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois, então vamos primeiro entender o comando, não é? O comando diz que os gêneros textuais são caracterizados pela sua estabilidade. Sim, a receita, o manual de instruções, uma piada, um poema, uma lei, uma charge, né? Cada gênero, ele é estável. Né? Ele tem lá suas características, sua estrutura, sua função na sociedade, sua função no processo comunicativo. Mas eles podem se reconfigurar em função do propósito comunicativo. E aí, isso já nos leva a compreender melhor o que aconteceu nesse poema que se chama Receita, não é? Ele é um poema, mas ao mesmo tempo ele se manifesta, ele se constrói, ele parece ser uma receita. Tá? E essa mistura é o que a gente chama de mescla de gêneros. Os gêneros podem se mesclar. Isso vai depender do objetivo do autor, tá? Daquele texto. E aí, por que esse texto constitui-se uma mescla de gêneros? Por que ele é um poema, mas também é uma receita? É um poema em formato de receita ou uma receita em formato de poema, né? Isso a gente vai ter que analisar. Vamos lá. Letra A. Pois introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. O que é um procedimento prescritivo? É uma ordem. Tá? Uma prescrição é um comando, uma prescrição é uma ordem. Se eu voltar ao poema, eu vou encontrar esse caráter prescritivo quando eu tenho, por exemplo, no primeiro verso, o tome-se um poeta não cansado, né? Tome-se como pegue um poeta não cansado. E quando eu for ao penúltimo verso, eu vou encontrar lá, de uma pitada de morte se reforce, né? Ou seja, seja reforçado de uma pitada de morte, lá ao final da receita. Então eu tenho sim procedimentos prescritivos na composição do meu poema. E é importante destacar que, geralmente, até pela sua estabilidade, o poema não é o espaço de prescrições, não é o espaço de regras, não é o espaço de ordens, tá? Então, a letra A me atende por enquanto. Letra B. Explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita. Explicitar é deixar cada vez mais claro, cada vez mais óbvio, né? As etapas essenciais à preparação de uma receita. Acredito que uma receita faria isso, né? Não um poema que brinca com a estrutura da receita, tá? Letra C. Explora elementos temáticos presentes em uma receita. Elementos temáticos não, né? Ele explora a estrutura da receita. D. Apresenta organização estrutural típica de um poema. Tá, tudo bem, mas a questão quer saber por que ele mescla os gêneros, né? Ele tem a estrutura de um poema, mas cadê aqui na letra D a questão da mistura com a receita?
Letra E, utiliza a linguagem figurada na construção do poema. E olha só, gente, não é o fato de utilizar a linguagem figurada na construção do poema que vai evidenciar a mistura, não é? Um poema por si só é o espaço da linguagem figurada, é o espaço da linguagem conotativa, tudo bem? Então, das alternativas, a que me atende à mistura é a letra A. E detalhe, não é? Somente letra A, letra B e letra C vão trazer a discussão da receita, de parecer receita. E dentre essas três, a letra A é a que vai confirmar, né, a mescla, a característica do texto ser uma mescla de gêneros. Tudo bem? Resposta letra A. Até a próxima.